Você tem interesse pelo estudo de biografias? Se sim, quais os ganhos evolutivos que você já tem experienciado em relação a essa dada personalidade? São com esses questionamentos que abrimos mais essa edição do programa Grafocons. Grafocons é um programa da TV Cognópolis que valoriza toda a literatura conscienciológica e os seus respectivos autores. Para falar de estudo de biografia, uma pesquisadora bastante experiente aqui da conscienciologia, nós vamos interagir aqui com a professora Laura Sanches, que traz para nós uma obra-prima da biografia de Lastanossa, Memória e História do Intelectual e Holotecário do século XVII. Seja muito bem-vinda, Laura. Obrigada, Isabela. Um prazer estar aqui. Prazer é nosso. De antemão aí, os parabéns e a nossa gratidão por você nos presentear com essa obra. E a sua relação, hein, Laura, com o Lastanossa? Provavelmente você já teve a oportunidade de esmiuçar essa questão em outros veículos, mas vale a pena a gente também reforçar aqui pelo Grafocons para pessoas que, porventura, estejam se deparando aí com essa personalidade pela primeira vez. Então, vou fazer uma pergunta dupla. Quem foi Lastanossa e a sua ligação com essa personalidade, por favor? Bom, eu primeiramente quisera, então, apresentar aqui o Lastanossa, né, que é o nosso protagonista, não sou eu, não, né? Isso. Este aqui é o Lastanossa, um grande erudito do século XVII, nascido no 1607, e este erudito nasceu em Huesca, uma cidade do lado dos Pirineus, na Espanha. Uma cidade muito fria, com muita neve. Sim. E ele tinha um status social alto, ele tinha uma herência, ele ficou órfão muito, muito novinho e ficou responsável por grande parte da sua família, certo? Então, o Lastanossa, ele tinha uma herança, como falei, e ele construiu uma casa para acolher a toda a família e começou a colecionar artefatos, né? O que a gente chama na nossa holoteca do CAE, que é artefatos do saber. E naquela época, alguns europeus já se dedicavam a este tipo de coleções, que algumas pessoas conhecem mais como gabinete das curiosidades, né? Tinha alguns bem famosos naquela época, suecos, alemães, franceses, que faziam. O Lastanossa se dedicou a começar a colecionar livros, a colecionar conchas, a colecionar ossos de animais de todos os continentes, enfim, tudo aquilo que vocês possam imaginar naquele palácio. Então, ele era realmente um erudito muito à frente do seu tempo. Outro grande interesse do Lastanossa era a alquimia. E, enfim, ele era um educador. Ele abria o palácio para pessoas que não tinham o privilégio da educação. Você, naquela época de Inquisição, quem tinha direito à educação, nós já temos escutado isso muitas vezes em tertúlias e em alguns debates, né? Era o clero e era a monarquia, né? Sim. Que nós intermissivistas sabemos, né? Muitas vezes o professor Baldo fazia ênfase nisso, que éramos nós, né? E que nós no passado, a maioria de nós já tínhamos passado por esses ambientes. Alguns tínhamos passado pela monarquia e pelo clero, e outros pelo clero e outros pela monarquia. Cada um aí ia se identificar a causa do nosso próprio temperamento. Isso respondendo à primeira pergunta, quem era o Lastanossa, certo? Sim. Muito brevemente. Sim. E a minha relação com o Lastanossa, como é que eu cheguei a ter essa figura? Eu não conhecia o Lastanossa. Assim como a maioria dos meus contemporâneos espanhóis também não conhecem o Lastanossa. E na época que o professor Baldo me falou do Lastanossa, eu lembro muito bem da pergunta, naquela época eu cuidava das tertúlias, né?
e era uma época que eu tinha muita proximidade com o professor Valdo. Então, eu tinha o privilégio, o grande privilégio, eu tive esse grande privilégio por 4 anos da minha vida, de conversar muito com o professor Valdo. Então, um dia, durante o almoço, o professor Valdo perguntou: Laura, você conhece o Las Canosa? E aquele nome para mim ficou assim era tão estranho que eu não conseguiria nem repetir na hora aquele nome. Eu falei: não, professor, não conosco. E eu, como boba, eu não era formada na época. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu não tinha formação. Tem muitas pessoas que não sabem disso, mas eu cheguei aqui no Brasil em 2004, com 35 anos para 36, e eu não tinha formação. Então, cada vez que o professor Valdo me perguntava se eu conhecia alguma personalidade, para mim era normal não conhecer, porque eu não era uma pessoa culta. Pelo menos eu não me considerava, né? Mas eu sempre ia atrás de tudo que ele me falava. Só que ele apontou assim para mim: você vai encontrar no holociclo uma referência do Las Canosa na biblioteca francesa. Só que aquela biblioteca, aquela referência estava no último andar lá do holociclo, mas eu fui lá com a ajuda dos mantedores do holociclo, eu consegui a referência em francês. E depois daquela referência, o professor Valdo me apresentou este livro aqui. Não é este está na biblioteca, tem outro na biblioteca, mas este eu comprei em Barcelona. Então eu consegui esta réplica, né? E foi nesta réplica que eu consegui o primeiro livro que falava sobre a erudição aragonesa no século XVII em torno a Las Canosa. E foi a partir deste livro que eu consegui as primeiras informações. O livro já tem a primeira capa solta, e foi neste primeiro livro que eu comprei em outubro de 2006 que eu consegui as primeiras informações do Las Canosa. Depois disso, teve uma viagem patrocinada pelo holociclo. Eu fui no casamento da minha mãe e o holociclo patrocinou a minha passagem de Barcelona, que eu já estava em Barcelona, para Huesca, e eu visitei um local onde eu consegui uma doação de mais de 25, 30 livros que faziam referência ao Las Canosa, e levei para o holociclo. E a doação, Isabel, olha só, ela foi dupla. Foi para mim, para a minha pesquisa, da escrita do livro que o Valdo já tinha me pedido, e outra para o holociclo, porque eu falei: mas eu não posso ficar com estes livros, eu vou ter que doar para o holociclo. E então o responsável lá do instituto que pesquisava o Las Canosa na cidade onde ele nasceu falou: não, então vamos fazer a mesma doação para você também. Então é aquela coisa, quando as coisas vêm na sua mão, é porque você começa a desconfiar. Tem que ter aquela responsabilidade. Agora, eu devo falar para vocês que este livro demorou 9 anos em ser publicado, porque a pesquisa foi muito intensa, porque era muita pouca informação sobre o Las Canosa. E, assim, os bastidores são incríveis, porque 9 anos foram muitas sincronicidades, Isabela, e muitas informações do Valdo. O Valdo ia soltando as informações para mim assim, com homeopatia, né? Sim. De pouco a pouco. Foram muitas pessoas envolvidas com o projeto do Las Canosa. A Holoteca ficou muito envolvida com este projeto. Foram feitas 2 exposições, uma na Itaipu, outra no Ecomuseu. Assim, foi muito trabalho, muitas pessoas envolvidas, oficinas para crianças. Então, e isso atingiu também, de alguma forma, lá em Huesca, que ao mesmo tempo que nós trabalhávamos aqui, eles fizeram a comemoração do nascimento do Las Canosa pela primeira vez, comemorando 4 séculos. E fizeram uma reorganização do túmulo dele,
encontraram objetos no túmulo dele. Então, assim, foi realmente... Aí quando você vê que quando você começa a mexer com uma biografia, uma personalidade que tem a ver com você e com o grupo, porque isto não era só eu, era o grupo da holoteca, né? Então você vê como as coisas começam numa reurbanização muito Sim, interessante. muito. Acho que falei muito, Isabel. Não, é que tá, eu tô assim, tô totalmente imersa no que você tá falando, tá muito bom, são várias cenas que vêm à tona aqui enquanto você fala. Agora vem, Laura, a possibilidade também da gente aprofundar no erudito e no visionário, que não deixa de ser um pouco do que os conscienciólogos estão trazendo hoje nessa relação tempo-espaço no planeta Terra, de estar adiante com o paradigma consciencial, de trazer ideias de ponta. E lá atrás, me chama muito a atenção, é o contexto histórico. A gente está se reportando aí a século XVII. Então, estamos ali no meio ali, entre a Idade Média e a Revolução Científica. E ele trazendo várias questões ali de ponta para nós. Então, a assistência em si que ele fez lá atrás, ela não foi pequena, né? E eu gostaria, algo que eu acho importante fisgar aí da tua fala inicial, na sua introdução, é o que tem a ver o fato dele ser colecionador com a temática da evolução. O que ele tinha apreço pela coleção de moedas, por exemplo. O que isso tem a ver com evolução? Para quem está se deparando aí com temas de holoteca pela primeira vez. Bom, se você vê do ponto de vista de moeda, nada. Se você vê do ponto de vista de colecionar, por exemplo, estilográficas, nada. Só que ele não era um colecionador só, tá? Nós temos que entender a motivação e a organização e objetivo, o modus operandi dele na hora da coleção. Por exemplo, Isabela, eu posso colecionar celulares, tá? Mas se eu coleciono celulares e ao mesmo tempo coleciono livro, e no meu gabinete de curiosidades eu coloco a coleção do celular do lado do livro, você vai conseguir pensar, bom, e por que a coleção do celular está do lado do livro? O que tem isso a ver? Eu lá Lastanosa fazia isso. De tal forma, você sabe aquela frase do professor Valdo de que ninguém entra na holoteca de um jeito, que a pessoa que entra na holoteca sai de um jeito, entra de um jeito e sai de outro? Ou no holotipo? Então, ele já pensava assim. Além de que não podemos esquecer de uma das coisas mais importantes. O termoteca que nós conhecemos quando falamos de holoteca, o Lastanosa já tinha criado. E isso aparece aqui neste livro. Então, isso era estar muito à frente do seu tempo. Ele já denominava as coleções de tecas. Mas deixa eu terminar este raciocínio. Então, quando ele combinava seus eruditos, amigos da Europa e de outros países visitar as suas coleções, ele perguntava, todo irônico para eles, não sarcástico, irônico, que é diferente, tá? E por que você acha que o celular está do lado do livro? Claro, não existia celular, estou colocando um exemplo, tá? E aí eles começavam a pensar e a associar ideias. Então, a cognição deles era o que levava à evolução do pensamento. Não era por acaso. Eles eram obrigados a fazer uma conexão de ideia. Então, por exemplo, Isabela, eu coloco aqui este celular e este livro.
Para você faz sentido uma coleção estar do lado da outra? Que tipo de relação você faria aqui? De geração de conteúdo, de informação. Ok, os dois objetos passam informação. Sim. Agora, por exemplo, eu vendo observando estes dois objetos, artefatos, os dois são artefatos do saber? Sim. Os dois comunicam. Sim. Agora, a pergunta-chave destes dois objetos para mim seria: este aqui vai substituir algum dia este aqui? E fica a pergunta no ar. E essa pergunta, por exemplo, aleatória, que eu pensei agora, vai levar você a Expansão. uma expansão, um conhecimento, a uma pesquisa. E aí que entra o conceito de evolução. Nós não conseguimos evoluir sem intelectualidade. Não existe evolução sem intelectualidade. Não existe evolução sem saber tudo de tudo. Porque o professor Valdo, ele vivia querendo conhecer tudo. O que era que você perguntava para aquele homem que aquele homem não sabia? A cultura dele, a erudição dele era a ferramenta evolutiva junto com a assistência que ele utilizava prioritariamente. Sim. Então, desse mesmo jeito, dessa mesma forma, eu penso, eu falo, não acho, eu penso por tudo que eu estudei o Lastanosa, consegui perceber que ele evolucionava e provocava evolução nos outros através da pesquisa e a intelectualidade. O legado dele tem relação a mexer com a cognição das pessoas, certo? E a intelectualidade. E a intelectualidade. E hoje... Por isso ele era erudito. E hoje, em outras proporções, nós fazemos o mesmo. Estava até pensando, tá, aqui nos bastidores, antes do nosso diálogo, que estamos na era da fartura em relação à informação. Eu fico pensando o que o Lastanosa poderia fazer hoje com esse arcabouço de informação que temos à disposição. Em contrapartida, o nosso desafio é outro. É o desperdício consciencial, é o aleatório, é a falta de foco, a falta de prioridades. E lá atrás era justamente ao contrário, né, professora Laura? Era o contrário, porque faltavam informações e daí a genialidade dele, daí o legado, não sei se você concorda, porque ele furou uma grande bolha, assim como outros pensadores da época, mas o legado dele está muito relacionado em instigar a mexer aí com a cognição das pessoas. Você concorda? Exato. Isabela, ele era um mecenas. Uhum. Ele era um mecenas. Então, para as pessoas que não saibam o significado de mecenas, o mecenas ele era aquela pessoa que patrocinava artistas e intelectuais, patrocinava economicamente. Então, por exemplo, Lastanosa, ele foi o grande mecenas do Baltasar Gracián. Baltasar Gracián foi no século XVII, chamado século de ouro, na Espanha, em pleno barroco, né? Foi o maior filósofo e escritor junto com Quevedo. Né? O Baltasar Gracián tem obras famosíssimas que são estudadas em faculdades de letras de todo o mundo e de filosofia de todo o mundo. As suas obras estão traduzidas para todos os idiomas. Por exemplo, para vocês lembrar dele, temos, por exemplo, Manual e Arte da Prudência, aforismos, ele era muito bom em aforismos. Então, Baltasar Gracián, ele era perseguido, ele era um jesuíta, e ele era perseguido pela Inquisição, porque não sempre a Inquisição esteve de acordo com as ideias dele. E por
casualidade, né, ou causalidade, né, ele morava justamente na frente do Palácio do Lastanosa, que era um acolhimento para jesuítas. E o Baltasar Gracián tinha algumas obras que estava escrevendo, mas não podia publicar. E o Lastanosa abriu a sua casa para ele, convidou ele a participar de tertúlias, porque o Lastanosa tinha tertúlias, nas que participavam eruditos de toda a Europa e fora da Europa também, através de cartas. Hoje já se sabe, na época que eu estava escrevendo o livro, não podia confirmar, mas hoje já podemos confirmar que o Lastanosa era revisor de muitos dos livros do Baltasar Gracián, e o Valdo já deixou cair que, será que só era um revisor, né? Mas isso aí foi aquelas coisas que ele deixava cair, aquelas hipóteses, né? E patrocinou com dinheiro o livro, alguns dos livros do Baltasar Gracián. Tanto que muitas dedicatórias dos livros do Gracián estão feitas para o Lastanosa. E ele publicou esses livros com um pseudônimo, para não ser mais perseguido. Mas finalmente ele foi perseguido, foi preso e foi proibido de escrever até os finais dos seus dias e morreu de depressão por não poder escrever. Mas Lastanosa foi quem conseguiu que ele publicasse algumas dessas obras. E algumas dessas obras do Gracián foram publicadas com o pseudônimo de Salastano. E Salastano, se vocês observam, é o nome de Lastanosa do contrário. Então, quando você começa a pesquisar e a descobrir essas coisas, a satisfação, não vou falar paixão, porque o Valdo falava que não podia ter paixão na pesquisa, mas são tantas sincronicidades que você encontra, tantas coisas que dão sentido, que dão lógica a esse passado dessas pessoas, que eu não sei se eu poderia resumir isso como: você não tem dúvida de que aquele personagem, aquele grupo tem a ver com você. E depois de alguns anos, eu fiz outra pesquisa de outra biografia, que foi Anícia Floresta. Gente, aconteceu a mesma coisa. Então, é outro grupo, é outra época, mas você sempre vê o envolvimento com a personalidade. Nunca é por acaso que você vai estudar aquela personalidade. Agora, também não adianta forçar a barra. E não adianta eu estudar Maria Antonieta porque eu quero ser Maria Antonieta. Calma aí, né? Não faz nenhum sentido. Né? No caso, Lastanosa chegou para mim de um jeito que foi me entregado nas mãos. Eu fui muito sortuda, muito privilegiada. Né? Já a Anícia Floresta foi assim: eu precisava fazer um mestrado, precisava de um assunto, e veio uma intuição para mim, mas eu nunca tinha escutado falar da Anícia Floresta. Mas não forcem a barra quando vocês queiram pesquisar uma biografia, porque também não é assim. Tem que ter uma intuição, alguma coisa, né? Hoje, então, só para esclarecer aí os nossos amigos, a ciência conscienciologia é um guarda-chuva que temos muitas instituições conscienciocêntricas, cada uma com uma especialidade distinta. Existe a instituição conscienciocêntrica chamada Consecutivos, que estuda justamente esse processo de retrocognição e da possibilidade, da hipótese de sermos aí uma certa, né, personagem. Agora, o que é importante nesse estudo de biografias é que, pela ciência conscienciologia, ela sempre estará alicerçada pelo processo de autopesquisa. A intenção nossa, né, Laura, quando a gente se aprofunda nesse tipo de pesquisa, não é a vanglória de ter sido Maria Antonieta, Cleópatra ou sei lá, ou Napoleão. Não tem nada disso. É justamente para a gente não repetir
as mesmas questões ali do passadão e poder fazer diferente. E enaltecer as questões que foram muito positivas, né, Laura? Valorizar aquilo, o legado que tenha sido positivo. É muito bem apontado, Isabela. Eu acho que hoje nós temos assim, uma especialidade dentro da conscienciologia muito ampla. A conscienciologia, quando eu entrei na conscienciologia, no 1997, era o IPC, né? E alguns campos muito vazios, como era o CAEC, a Aceita. Nós não tínhamos essa especialidade de pesquisa como nós temos. Então, hoje, se nós queremos pesquisar uma personalidade consecutiva, gente, não temos o que pensar. Os especialistas são consecutivos, super especialistas em tudo que eles fazem. Se nós queremos aprender a escrita, nós temos a instituição para a escrita, né? Se nós queremos trabalhar para psiquismo, temos a instituição para trabalhar o nosso parapsiquismo. Então, hoje temos ferramentas para isso maravilhosas. E cada um tem que ver onde ele tem mais um pensênio, um mater pensênio mais específico para isso. Também não tem por que estar só em uma instituição. Eu posso, por exemplo, ser polivalente, né? Eu tive durante muitos anos que estudar monarquia, né? Porque também foi uma encomenda do professor Valdo. Tive que me especializar muito nessa temática para fazer cursos, para fazer dinâmica e para compor uma série de verbetes, enfim. Mas eu, por exemplo, eu tenho um mater pensene também muito voltado para a escrita, certo? Para mim, a escrita é muito importante na minha vida. Eu não consigo, Laura, né? não, e uma questão que eu acho engraçado dessa costura toda do nosso diálogo é que o diploma, em hipótese alguma, eu não estou mediocrizando a importância subestimando, melhor dizendo, a importância da formação, de hipótese alguma. Mas é que o nosso senso de curiosidade, a curiosidade pesquisística, a curiosidade em relação a quem nós somos e a própria erudição, elas sobrepujam qualquer diploma na parede. Isso é muito mais sério, muito importante. E a tua questão da curiosidade, que é o que eu penso que você é exemplarista, você dá um banho de loja em nós, enquanto espectadores aí desse diálogo, é o exemplarismo frente ao senso aí de curiosidade sobre as coisas. O professor Valdo falava muito que o parapsiquismo é o estudo do óbvio, né? Então, a gente se debruçar sobre esse óbvio, mas com vontade, com curiosidade a respeito de quem nós somos. Então, eu te parabenizo muito nesse teu exemplarismo aí, que é muito bom. Obrigada, Isabela, mas eu tenho muito do que aprender. Eu realmente cheguei em Foci, em faculdade. O Valdo sempre me falou que eu não precisava de estudar. Quando eu falei para ele que eu ia sair da coordenação das tertúlias porque eu precisava estudar, porque, na verdade, minha autoestima intelectual era muito baixa. Então, eu queria estudar a causa disso. E ele me falou que eu não precisava de estudar. Que não precisava porque eu era inteligente demais, era só desenvolver a minha inteligência. Mas eu tomei a minha decisão e comecei uma faculdade. Então, eu fiz letras. Devo dizer que me ajudou muito, porque eu não falava bem português, não escrevia bem português. Então, realmente, para mim, foi muito bom. Aí, eu comecei o mestrado, porque eu adorei estudar. Durante o mestrado, fiz outra segunda faculdade, que foi História. E agora estou no doutorado, então eu acho que já nunca mais vou parar de estudar. Agora quero fazer filosofia quando terminar o doutorado, mas eu acho que não é uma questão de título, Isabela. Eu acho que é uma questão de manter a minha cabeça em ordem, o meu equilíbrio emocional, entendeu? Muito Tem bom. outros fatores aí que para mim são importantes. Mas eu também penso que sem curiosidade, o Valdo era curioso, que é o nosso exemplo. Ele era curiosíssimo de qualquer coisa. Né? Não, o que seria da evolução se não fosse o ponto de interrogação? Seria nada. O ponto de interrogação é bom demais.
E o Lascanossa era super curioso também. Sim. Não, a tua relação com ele é... E nós nos beneficiamos dessa relação, né? Nós todos, enquanto mini peças, nós nos beneficiamos dessa relação, do legado aí que você nos presenteia. A direção já está chamando a atenção pelo tempo. Agradeço muito a escrita desse livro, agradeço por poder... Eu sou muito assistida com todo o teu material a respeito da monarquia, do Lascanossa especialmente, sou muito assistida pelos seus verbetes e por isso sou grata. E as portas aí do Grafocons estão sempre abertas para você e para os futuros livros aí que você escrever, Laura. Muito obrigada. Obrigada, Jo. Obrigada pela oportunidade. E aliás, já que falamos aí do processo de pesquisa da Laura com a monarquia, vale a pena para o pessoal que esteja aí assistindo o Grafocons, o verbete monarquia. Mostra um pouco da história aí de muitos de nós aqui da Conscienciologia, mostrando o lado positivo da erudição, da intelectualidade, mas mostrando também um lado muito patológico que a gente não precisa repetir nessa vida intrafísica e nessa relação tempo-espaço, né, Laura? Mas às vezes repete, viu? Repete, mas estamos aqui para reciclar, né, Laura? Pois repete, mas depois melhora. Repete, mas depois melhora. É isso aí. O que importa é a gente colocar a nossa autopesquisa em dia e juntos, né? Um se beneficiando da pesquisa do outro. Isso que é muito positivo. Bom. Isso mesmo. Obrigada, graças. Obrigada, Laura. E para você aí de casa, ótimas reflexões. Invista também no estudo de biografias, por que não? Excelentes reflexões, boas projeções lúcidas para ampliar aí o seu senso de lucidez frente à consciência multimilenar que você é. E até a próxima edição de mais um programa Grafocons.